Professor, o senhor é autor do livro Gramática Nunca Mais. Qual que é o papel da gramática no ensino da língua portuguesa, que, inclusive, o senhor já falou um pouco sobre esse assunto no primeiro bloco. Qual que é a sua proposta? Tradicionalmente, a gramática vem sendo ensinada nas escolas há muitos anos, há muitas décadas e há muitos séculos, né? Por várias razões, a gramática foi ensinada na escola. Antigamente, o latim, havia o ensino do latim nas escolas, e para entender o latim tinha que saber a gramática, etc, 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 tal. Mas, hoje, nós já sabemos, né, através de pesquisas, né, e a gente vê isso na prática também, né, há muitos professores que acham que realmente não há necessidade de ensinar gramática. Nós estávamos discutindo agora há pouco, por exemplo, a questão do verbo assistir, né? Você compara, por exemplo, o verbo assistir com o verbo comprar, digamos, né? A gramática diz que a língua culta, a língua padrão, a língua escrita, né, diz que tem que ser assistir ao filme, né, e comprar o livro, né? Nós devemos ter cuidado realmente com a língua padrão. Quando eu falo língua padrão, eu falo basicamente com a língua padrão escrita, né? Devemos ter cuidado, porque se você fizer, como já foi feito, se você fizer uma pesquisa nos jornais de grande circulação, nas revistas de grande circulação, nos livros técnicos, nos livros científicos, a grande maioria, isso tem pesquisas, várias pesquisas, usa assistir ao língua escrita, língua padrão escrita, né? Então, basta você fazer exercícios com os alunos e mostrar que assistir, não vou falar sobre os outros empregos do verbo assistir, o verbo assistir pede a palavrinha a. Assistir ao livro, assistir ao show, assistir à conferência, né, com crase, etc. Né? Para que o aluno precisa saber que esse a é preposição? Né? Para que ao é contração de preposição ou combinação de preposição a com o artigo o? Para que saber que o verbo assistir é um verbo transitivo indireto? Isso não entra na cabeça de aluno de quinta, sexta, sétima série de jeito nenhum. Na avaliação do senhor, então, os professores confundem esse ensino da língua padrão com a gramática. Exatamente. É necessário que o aluno saiba a língua padrão? Sem dúvida. É essencial, né? Mas, para saber a língua padrão, não há necessidade de aprender gramática. Para que aprender que orações subordinadas, substantivo, objetivo direto, objetivo indireto, objetivo nominal, ou que tem tritongo, que tem ditongo, que tem ato? Não há necessidade. Isso é algo que deve ser estudado pelos professores de português, pelos especialistas, por outras razões que não vêm ao caso agora. O aluno deve ver isso na prática, é isso? Exatamente, na prática. O aluno precisa saber conjugar o verbo intervir? Sim, né? Porque ele vai usar interveio, né? E muitas pessoas falam interviu, né? O aluno precisa saber empregar o verbo haver no sentido de existir? Sim, né? Aqui em Belo Horizonte há um novo hospital, na minha escola há uma nova cantina, há um novo professor, havia vários alunos. Por quê? Porque na língua escrita ele vai precisar disso, né? Agora, ele não precisa saber o que é oração sem sujeito, o que é verbo impessoal. Não há necessidade desse entulho gramatical, né, para aprender a língua culta, a língua padrão. Professor, o que os parâmetros curriculares nacionais do Ministério da Educação prevêem a respeito do ensino da língua portuguesa? A proposta do senhor está de acordo com os parâmetros curriculares? Pois é, esse aqui é o grande problema, sabe? Porque os parâmetros curriculares, né, que foram editados pelo Ministério da Educação, né, eles têm muita importância, né, não só para o ensino de português, para outras disciplinas, né? Apesar de não ser uma lei, né, mas ela recomenda, né? E nos parâmetros curriculares há uma indecisão muito grande, sabe, com relação ao ensino da gramática. Os parâmetros têm coisas ótimas, né? Recomenda muito a compreensão do texto, estudo do texto, a leitura, que isso é muito importante. Mas na hora de falar sobre a gramática, ele é meio contraditório, é meio confuso. Ora fala que a gramática é necessária, tal. Ora diz que não há necessidade de aprender a terminologia gramatical. Então, a questão é meio confusa. Não precisa muito, exatamente. E essa forma tradicional de se trabalhar a gramática, professor, é o que reforça a ideia de que o português é uma língua difícil? Pois é. Não, você tem razão. Mas aí eu acho que é um equívoco muito grande, né? Porque
nós brasileiros falamos o português normalmente e não achamos difícil. Não há dificuldade nenhuma em se falar o português, mas muitas pessoas confundem saber português com saber gramática, né? Muitos acham que para saber português tem que saber gramática, aí realmente é difícil. E a cada dia que passa, estuda-se menos a gramática e ela vai ficando cada vez mais difícil. Mas saber falar o português não é nada difícil, nós falamos normalmente, né? Certo. Professor, para a gente terminar essa nossa entrevista, eu gostaria que o senhor reforçasse o que deve ser privilegiado, então destacado no ensino da língua portuguesa. Há vários programas, relatórios e tal, mas nós estávamos até falando sobre isso, o programa, o PISA, né, que é um programa internacional de acompanhamento dos alunos, ele recomenda, na área que nós estamos falando, ele recomenda a leitura, né, interpretação de texto, compreensão de texto, letramento, né, e escrita, né? Isso é que é o mais importante. Agora, o problema é que vários professores de português, várias escolas, desviam o foco e perdem anos e anos com o ensino da gramática. Esse é um grande problema. Certo. O professor Luiz Carlos de Assis Rocha, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para o Extra Classe. Eu que agradeço. Muito obrigado. Confira agora as notícias da agenda. Museu e Memória. Exposição coletiva Memória Retrospectiva. Até 31 de maio, de terça a domingo, das 6 da manhã às 6 da tarde. Galeria da Árvore. Parque Municipal Américo René Gianetti. O Comitê Mineiro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação convida para o lançamento do movimento PME pra Valer Minas Gerais. Dia 4 de junho, às 8 horas da manhã, na Secretaria Municipal de Educação. Auditório Paulo Freire, Antiga Fafiche. Rua Carangola, 288, 8º andar, Santo Antônio. Confira agora o Simpre em Movimento. O Sindicato dos Professores participou nessa semana de debates na Universidade Estadual de Minas Gerais para discutir a formação do pedagogo e os desafios da profissão. A grande preocupação nossa é que pensemos com assertividade uma proposta, um projeto político-pedagógico que forme o pedagogo com uma fundamentação teórica que o habilite a propor uma investigação com fundamentação teórica para a própria prática educativa. O presidente do Simprominas afirmou que a valorização dos profissionais da educação depende de mais investimentos. Um dos grandes desafios da educação brasileira hoje diz respeito ao investimento. Nós sabemos que países que chegaram à condição de uma educação de qualidade, que valorizou seus profissionais de educação, que mudou a estrutura da educação, investe hoje em torno de 10% do PIB, em torno de $6 mil por aluno. E nós temos um debate na sociedade onde é preciso aumentar a participação do PIB na educação. O Brasil, até os anos 2000, era em torno de 3%. Nos últimos anos, chegamos a 5%. O PNE, que está em debate no Congresso Nacional, propõe 7%. Mas nós, a partir de dados levantados pelo movimento, nós temos condições de chegar a 10% do PIB para resolver grande parte dos desafios da educação brasileira. Tanto na questão do pagamento de salários, como estrutura da educação, como inclusão no ensino infantil, ensino médio, expansão no ensino universitário. Então, para que a gente tenha uma educação realmente de qualidade, é preciso investir próximo a 10% do PIB na educação brasileira. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Grande abraço e até a próxima semana.